a gente teve um comentário sobre a instituição. Aí eu fiz uma intervenção falando que não são as instituições, que são pessoas que têm alguma atitude normalmente conduzida por uma questão ideológica partidária. Então, na verdade, eu falei o seguinte, a gente pode falar em instituições, são pessoas de instituições. É como o jornalismo. Você tem jornal, que às vezes é um excelente jornal, às vezes tem um jornalista que às vezes tem um comportamento diferente, como na empresa, no privado. Você tem uma empresa que faz, e tem uma pessoa. O que eu quis destacar foi isso. Não é o Ministério Público, que hoje é uma instituição super importante, que tem uma condução primorosa pelo Dr. Paulo Sérgio, que é o nosso procurador-geral, né, e que faz um trabalho sensacional no Ministério Público. Mas a gente tem alguns integrantes do MP que às vezes cometem algum ato que foge daquilo que eu entendo que seja de interesse público. Como eu dei o exemplo da nossa defensoria. A instituição defensoria ela é super importante, super importante. Nós tivemos 3 defensoras que fizeram uma ação que destoou daquilo que a defensoria normalmente faz, que é a defesa do interesse público. São 3 defensoras que ideologicamente fizeram um pedido contrário a tudo aquilo que a sociedade deseja. Então, só para pontuar, o que eu fiz foi aproveitar uma fala de alguém que comentou sobre instituição. Eu falei, não é instituição, são pessoas de instituição. E no caso específico, por exemplo, esse Zé Ricardo, que é um idiota do Ministério Público que o tempo inteiro fica perturbando as pessoas e criando situações para poder defender a sua questão ideológica partidária e não a defesa do interesse público. Olha, a Frente Nacional de Prefeitos está fazendo um levantamento sobre esse tema. Hoje de manhã nós tivemos uma reunião do consórcio da região metropolitana com os 39 prefeitos e foi tratado desse tema, não de forma profunda, mas um dos prefeitos questionou e a gente comentou sobre isso. O que acontece? Quando você eleva a questão da faixa de desconto para acima de R$5.000, ou seja, para abaixo de 5 mil não se paga, vai ter um aumento com relação ao percentual de contribuição para o imposto de renda para quem ganha mais. Então, vai se equiparar. A gente não tem hoje ainda qual será a perda dos municípios. Qual será a perda? Quando a gente tem, por parte dos nossos colaboradores, o desconto na fonte, porque a gente faz o desconto na fonte e não repassa. Então a gente não tem ainda qual que é esse valor, mas de uma forma geral não vai ter um impacto tão grande, porque você perde numa faixa abaixo de 5 mil, que é correto, e aumenta numa faixa para quem ganha mais, algo que eu concordo. Eu tenho muito otimismo com relação a isso, até porque você há de concordar comigo, a gente tem polícia legislativa, polícia judiciária, polícia rodoviária, polícia técnico-científica, polícia penal, polícia... Você possa imaginar como é que você não pode ter polícia municipal, que é um efetivo que está lá combatendo a criminalidade, que está efetivamente exercendo um papel de polícia, como é a decisão do STF, que diz claramente de que as antigas guardas municipais, era reconhecido o trabalho de polícia municipal, de policiamento ostensivo. Quem faz policiamento é polícia. É a mesma coisa que falasse para você assim, você está fazendo comigo uma ação de jornalista, porque você é jornalista, mas eu não posso chamar de jornalista. Você pode praticar, você pode fazer matéria, mas eu não posso chamar de jornalista. É a mesma coisa da Polícia Municipal. Ela pode policiar, pode fazer ações de polícia, mas não pode ser chamada de polícia. Não, o artigo 144, ele fala, ele estabelece as regras. Me mostre onde está escrito no artigo 144 a Polícia Legislativa. Me mostre onde está escrito isso lá. Polícia Judiciária. O que acontece? A minha intenção é de manter de ficar os 4 anos como prefeito. A minha intenção é de ficar como prefeito durante os 4 anos. Esse é... Adriana, as coisas acabam mudando. Você vê, quando eu ia imaginar que eu vice do Bruno Covas, eu ia prender o Bruno no dia 16 de maio e eu virei prefeito. As coisas vão acontecendo. A única coisa é que a gente vai tomar qualquer tipo de atitude que seja bom para a cidade, que seja bom para um projeto. E eu entendo que o projeto de derrotar a esquerda no nível nacional, estadual e municipal, ele sempre vai ser importante, porque eu acredito que um governo liberal seja mais positivo para a sociedade. Eu acho que a gente pode sempre tratar das questões dentro de um contexto. Qual que é o meu contexto maior? Eu vou sempre tomar alguma atitude que seja em defesa do povo da cidade de São Paulo. Sempre, seja ele qual for. Acho que a gente vai colocando para a sociedade aquilo que é importante, aquilo que ela deseja, né? Por exemplo, na questão da segurança.
a gente tem posicionamentos muito diferentes com relação à questão da segurança, com relação à liberação de drogas, com relação à questão da maioridade penal, com relação à saidinha, com relação... A gente colocou que a vontade da sociedade maior é ter uma situação de maior rigor na segurança para as pessoas poderem ter tranquilidade. Na questão das concessões e PPP, a gente está demonstrando resultados. Tem setores da política e partidos que são contrários às ações de concessões e PPPs. O João Dória, quando foi prefeito, eu era vereador na época de 2017, criou toda uma legislação para a gente poder dar o primeiro passo para as grandes desestatizações, que são as concessões e PPPs. Isso tem dado um resultado sensacional. Você pega as concessões do ANB, hoje a gente tem o maior centro de convenções da América Latina, por quê? Porque a empresa que ganhou a concessão investiu 650 milhões. A gente vai ter agora a Arena ANB, terão mais 555 milhões de investimento. Hoje o Parque Ibirapuera, o Pacaembu, tantas ações que a gente tem desenvolvido com as PPPs e concessões têm dado um resultado para a sociedade, contrário de outros setores que ficam o tempo inteiro, inclusive, entrando com ação judicial para a gente poder avançar nas concessões. Então a gente vai colocando o modelo para as pessoas e cada um de vocês vão verificando qual é o modelo de gestão mais eficiente que traz resultado à população. E eu não tenho dúvida nenhuma que pelos resultados, né, estão postos de que as concessões, as PPPs são uma forma da gente poder avançar na nossa cidade, no estado e no país, e que a sociedade está percebendo isso. No relatório de estudo de 2023, que reuniu a Secretaria de Transporte, Saúde, Mobilidade, especialistas, academia, a Uber, a 99, vários organismos, nós tivemos lá no resultado final daquele estudo de que não seria possível autorizar o transporte de passageiros em moto, mas está naquele documento de que o tuk-tuk ele não teria essa periculosidade toda, esse perigo todo para o passageiro e para o piloto. Então, tem lá nesse documento de 2023 uma citação do tuk-tuk com relação a esse tema que seria um transporte não tão perigoso contra a moto, portanto, existe uma possibilidade do tuk-tuk baseado naquele documento de 23. Primeiro, eu acho que não deve ser julgado no STF porque ele não tem o fórum. Né? Ele não tem o fórum, não deveria estar sendo julgado lá, minha opinião pessoal. Qual vai ser o resultado? Aí é uma pergunta muito difícil, né? Porque a gente, se já tiver uma decisão antecipada daquilo que vai ser julgado, na verdade não existe análise das contraprovas, né? Das ações de defesa, do direito ao contraditório, dependendo do resultado, seja de um lado ou de outro, vai ter um reflexo no país. O que a gente espera é que as pessoas que têm essa responsabilidade desse julgamento possam ter muita sobriedade, muita noção da sua responsabilidade, né? Mas eu queria já deixar claro, primeiro, que não era nem para estar acontecendo lá. Ele não tem fórum, ele não é presidente, ele não tem fórum, era para estar acontecendo em primeira instância. Isso é o primeiro ponto que eu acho que já dá para poder fazer uma boa análise sobre esse tema. Não tem coisa melhor do que o exercício da democracia, e a democracia ela coloca isso. As pessoas têm o direito de se candidatar, têm o direito de defender aquilo que acredita, têm o direito de fazer aquilo que ele entende ser ideal. Agora, o que acontece normalmente nessas situações? Você sempre tem um grupo de pessoas que vão orientando, que vão conversando, que vão trocando ideias. Isso acontece comigo, isso acontece com o João, isso acontece com o Bolsonaro, isso acontece com o Tarcísio e vai amadurecendo. Então, esses diálogos, as coisas vão amadurecendo. Nós estamos ainda em março de 2025, a eleição será em outubro de 2026. Tem muito tempo para isso. Então, daqui até lá, as coisas vão amadurecendo. Baseado numa situação de março de 2025, eu acho que não tem nenhum problema. Para ele ser candidato ou não? É um prazo para decisão. Para a decisão dele? Eu acho que é um prazo... teria que ser até abril do ano que vem, porque é o prazo que ele teria para que alguns que venham a sucedê-lo na candidatura da direita tenham que se desincompatibilizar ou não. Mas está muito cedo, a gente está antecipando bastante, né? Lógico, com certeza. Eu acho que quando você tem uma decisão, e respeitando todas as decisões judiciais, né? A minha vida inteira eu sempre falei muito disso. Eu sou um defensor da democracia, mas tem algo que está tocando o meu coração. Eu, como prefeito da maior cidade da América Latina, né, eu também tenho que ter um posicionamento com relação àquilo que toca o meu coração. Quando você tem uma cabeleireira que foi condenada, está sendo condenada, se continuar assim pelos votos, a 14 anos de prisão, porque usou uma ferramenta perigosíssima, né, de altíssima periculosidade, que é o batom, eu acho que a gente tem que, no mínimo, falar, pera um pouquinho, sociedade, vamos tentar
repensar isso, né? Vamos tentar repensar. Olha, tem 2 votos. Eu acho que as pessoas vão passar a ter consciência. Não é possível que o cara do rap lá, o traficante, teve uma condenação menor e está solto. Não é possível que tantas pessoas de altíssima periculosidade tiveram penas menores e estão soltas. E uma pessoa que não tem nenhum antecedente criminal, que tem 2 filhos, um de 10 anos e um de 7, seja condenada a 14 anos. No meu ponto de vista, respeitando qualquer outro ponto de vista. Mas do meu ponto de vista, eu acho que não é razoável. Eu não me sinto confortável como cidadão, como uma pessoa que vivencia uma série de situações, ver uma colocação dessa. 14 anos de prisão para quem pegou com batom e pito. Não que ela esteja certa, ela está errada. Ela tem que pagar pelo que fez. Não é aceitável o que fez. Mas não é possível. Quando o rapaz pegou galão de gasolina e foi aqui na estátua do Borba Gato e pôs fogo, pegou uma pena lá da cesta básica. Não é razoável. Não, acho que o que os juízes estão na mais alta corte definir, o que a gente tem que fazer? Não temos o que fazer, mas no mínimo, né, a democracia nos dá esse direito de poder, no mínimo, falar o seguinte: espera um pouquinho, tem alguma coisa que não está razoável. Tem alguma que não está razoável. Porque se todos nós fecharmos a boca e não sequer colocarmos o nosso descontentamento para uma ação... Gente, 14 anos, porque pintou de batom ali, não vai me desculpar, mas não tem razoabilidade nisso.